Oi, minhas musas co-criadoras, bem-vindas a mais um episódio do Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, a sua host, e eu queria dividir com vocês que eu sou a mais nova certificada em neurociência. Eu acabei de terminar meu curso, entregar meu trabalho final e eu estou muito animada para trazer mais ciência para a nossa cocriação. E em breve eu vou abrir minha agenda para clientes que querem ser atendidas por mim. E ainda mais especial, estamos fundando a Women's Wealth and Wellbeing, uma escola de mentalidade, planejamento financeiro e bem-estar para mulheres felizes e realizadas. Esse está sendo meu projeto de vida e eu estou muito feliz e grata de compartilhar com vocês em primeira mão. Eu quero tornar esse conhecimento mais acessível possível para que você alcance seus sonhos muito mais rápido do que eu alcancei os meus. Porque você vai entender o porquê de muitas coisas e isso ajuda a baixar a sua resistência para você chegar aonde você quer. O tópico de hoje é muito importante, não só para quem já estuda e manifesta e cocria há muito tempo, mas também para quem ainda está na fase de começar a entender o seu poder interno, entender como atraímos e como nossos pensamentos e sentimentos estão construindo a nossa vida dos sonhos o tempo todo. Então, se agora você ainda não está conseguindo ver resultado, o que você tem que pensar é, isso aqui ainda está sendo o resultado do padrão do meu pensamento anterior, mas agora eu já me livrei disso, eu já estou reconstruindo o meu pensamento e eu tenho certeza que meu futuro será muito melhor. Se você já está fazendo o trabalho hoje energeticamente, tenha certeza que você já está mudando a sua realidade. E aí, você com certeza já ouviu falar do nosso sistema nervoso, né? Mas com certeza também, eu tenho certeza mesmo que talvez você não tenha entendido como um sistema nervoso regulado te ajuda a se manter bem e assim criar o que você tanto deseja. Às vezes, a gente chama de personalidade, a gente coloca a culpa no nosso signo, a maneira como a gente reage diante das situações da vida, tomando decisões de modo automático, sem que a gente esteja ciente de como essas reações e emoções reais estão criando a nossa realidade. E aí, por a gente estar sempre reagindo, né, super reagentes, em relação ao que a vida está mostrando ou entregando para a gente, em vez de sermos criadoras conscientes, a gente acaba se prendendo em um ciclo, em um looping mesmo dentro da nossa própria realidade. E isso fica ainda mais evidente no ano novo. Você faz suas metas de 2025 e aí elas te lembram ainda de 2016. Já se sentiu assim? É mais dinheiro, é um relacionamento melhor consigo mesmo, é ler mais. E aí os anos passam e você continua criando as mesmas situações para sua vida. É assim que você se sente? Pois então, o sistema nervoso nada mais é do que uma rede extremamente complexa de nervo e neurônio, que transmitem sinais entre diferentes partes do corpo. E ele funciona mais ou menos assim, é uma fiação dentro do nosso organismo. E aí tem um nervo que percorre toda a coluna. E ele está conectado a inúmeros outros nervos que regulam as nossas reações emocionais e físicas. Então, o nosso sistema nervoso se manifesta toda vez que a gente sente determinada emoção ou sempre que um evento surge na nossa vida, seja relacionado a outras pessoas, seja relacionado a gente mesma ou a algum gatilho específico, seja para o bem ou para o mal. Acontece que se existem traumas não resolvidos, adivinha, né? Óbvio. Se a gente tem respostas do nosso organismo ao estresse frequente, ou se a gente tem gatilhos acumulados, o nosso corpo, esperto do jeito que ele é, para economizar energia, ele memoriza essas reações e aí fica repetindo ela constantemente. Por isso, como o corpo memoriza os nossos gatilhos e reações, é fundamental que a gente aprenda a se autorregular. Por exemplo, eu cresci num lar em que eu vi os meus pais constantemente discutindo por causa de dinheiro. Eu nunca vou esquecer um dia que meu pai chegou e ele estava com muita raiva porque ligaram do hotel que a gente tinha se hospedado e um dos cheques tinha voltado. Gente, eu nem sabia o que era cheque voltar, mas eu sabia que a gente pagava coisas com cheque. E aí, eu vi que eles estavam discutindo sobre isso, e eu lembro perfeitamente a minha sensação de aperto no peito. E isso não aconteceu só uma vez. E aí, o que acontece? O meu sistema nervoso, vendo a ansiedade relacionada ao dinheiro, quando eu crescia,
o meu corpo automaticamente passou a associar o tema dinheiro com medo, com insegurança, com escassez, de uma forma, obviamente, como a gente já sabe, no subconsciente. Ou seja, eu tinha reações em determinadas fases da minha vida em relação ao dinheiro, que era lá aquele meu programinha rodando em segundo plano na minha mente e que, para mim, eram às vezes injustificáveis, sabe? Por exemplo, o meu corpo, ele aprendeu que falar sobre dinheiro ou até mesmo pensar sobre ele ativa uma reação automática. Então, toda vez que eu começava a perceber, tipo, uma cobrança do meu cartão estava mais alta ou uma despesa inesperada, o meu coração acelerava, literalmente. Ou mesmo quando eu tava com dinheiro, toda vez que eu comprava alguma coisa, tipo, ia fazer compras até de mercado, sabe? Coisas simples. Me vinha um nó na garganta, tipo, inexplicável. E o mais doido é que, assim, depois que eu vim para os Estados Unidos, eu e a Carol, a gente tem uma única conta. A gente fala sobre tudo, desde o início. O que a gente gasta, o que a gente não gastou, o que a gente está querendo comprar. A gente pede opinião uma para outra, a gente pondera. E no início, falar sobre dinheiro, até quando o dinheiro já não era mais problema, me incomodava muito. E eu nem entendia o porquê, eu simplesmente me irritava. Isso porque o meu sistema nervoso era ativado com o gatilho aprendido de medo e insegurança em relação ao dinheiro. Então, assim, eu realmente não conseguia entender. E hoje que eu já estudei, eu percebo, cara, é fácil de entender, é claro, né? E eu quero que se torne simples de executar. Porque quando a gente está nesse modo reativo, a gente não consegue criar novos cenários. Porque aí você faz a afirmação, você faz a técnica do espelho, você faz as meditações. Mas como que você reage quando alguém te provoca? Você constantemente sente que explode com a pessoa? Você se irrita com pequenas coisas e você não consegue controlar ou regular suas emoções? E aí você acha que a culpa é da outra pessoa? Pois é aí que fica evidente se a gente está realmente mudando ou não. Se você tem olhado para a sua vida e sente que está presa num ciclo repetitivo, seja em relação à sua finança, seja em relação à vida amorosa, você não engata nenhum relacionamento, ou você engata um relacionamento e o cara, tipo, ou a mulher não tá nem aí pra você, não é o que você tava esperando, ou em relação à sua saúde, em relação à autoconfiança, ou qualquer outra área da sua vida. Então, esse pode ser um grande momento de clareza sobre o que você pode fazer para literalmente se libertar. E, cara, não tem saída. A gente precisa aprender a dominar algumas práticas para incorporar na nossa rotina, para que você realmente comece a regular todo o seu sistema nervoso e se dominar. Emoção, gente, nada mais é do que energia em movimento. Olha que coisa mais linda. Energia em movimento são as nossas emoções. Então, no momento em que energeticamente eu começo a me dominar e a dominar a forma como eu reajo em relação às coisas, nós estamos mudando tudo ao nosso redor. E tudo se resume a chamar a sua energia de volta para você, parar de reagir e não permitir que as circunstâncias externas ou forças externas tenham qualquer controle como a gente se sente e como a gente se age. Cara, um dos maiores contribuintes para problemas de saúde mental é um sistema nervoso desregulado. E isso leva a comportamento, a pensamentos e emoções desproporcionais ao longo do dia. Uma pessoa com uma mentalidade saudável, ela não experimenta esse tipo de desregulação, se ela não estivesse constantemente reagindo e sob estresse. E, cara, eu já falei para vocês isso várias vezes. O mundo moderno quase que clama pra gente se sentir assim o tempo todo. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou, cara, mas 2025, né? Se você não tá com crise de ansiedade, você tá vivendo errado. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, cara, não. A gente normalizou tanto se sentir mal, se sentir correndo atrás de dinheiro, se sentir correndo atrás das pessoas que a gente quer um relacionamento. A gente se acostumou tanto e normalizou tanto isso que é literalmente normalizar. A gente acha que o normal é se sentir assim. E aí é muito doido que as pessoas me perguntam, amiga, você tá sempre feliz? Você tá sempre bem? E a verdade, gente, é que não. A gente tem dias e dias. A gente já falou, né, da questão hormonal das mulheres. Pra quem não me conhece, eu perdi a minha mãe há 2 anos atrás. Obviamente que eu não tava bem. Mas, gente, eu não vou entrar no papel de vítima. Eu escolho
quais histórias que eu vou contar. Eu me recupero, eu aprendi a regular o meu sistema nervoso, sabe? Eu não vou deixar que as circunstâncias da vida me abalem. E no final desse podcast eu vou te contar como que eu já fui antes e quem eu tô me tornando. E aí, aquele frio na barriga, aquela tensão no peito, aquela sensação de sempre estar em alerta, nada disso é normal. A gente não deve estar operando em modo de luta ou fuga 99% do tempo. Mas, infelizmente, a maioria de nós está. E como que isso vai se manifestando no nosso dia? Em ansiedade, em depressão, em ataque de pânico, em problema de sono, memória fraca, falta de concentração, irritabilidade, explosão emocional, exaustão extrema, agressividade passiva, tendência a se isolar, dificuldade em lidar com conflito, discussão frequente, comportamento defensivo. Então, tudo isso nada mais é do que a manifestação, esse comportamento e esses sentimentos nada mais são do que um sistema nervoso desregulado. E aí, tudo isso sabota um ambiente saudável que você quer criar para você mesma. E o motivo pelo qual isso é tão crucial de dominar é que toda vez que esses gatilhos acontecem e você reage energeticamente a eles, você está recriando mais eventos no futuro que vão provocar os mesmos gatilhos e os mesmos efeitos negativos. A gente já sabe que tudo que a gente foca tende a se ampliar, né? Então, o que eu quero que você perceba durante o dia é como você se sente. Eu já falei isso em outro episódio, mas você precisa se observar o tempo todo. É ficar vigilante de como você se sente. Por exemplo, ao longo do dia, você continua sendo desmotivada pelas pessoas ou pelo comportamento negativo dela? Ou seja, tipo, meu marido péssimo, não sei o que, é uma pessoa maravilhosa, mas é super negativa. Você tá se deixando ficar desmotivada por causa da negatividade dele? Você xinga, por exemplo, todos os motoristas ruins que são barbeiros na sua frente? Você se sente pra baixo por causa do jeito que o seu chefe te trata? Ou pelos boletos que chegam sem parar? Ou pelos seus pais? Ou, sei lá, o seu parceiro te irrita, sua parceira te irrita? O que acontece? Eu quero que você se observe. Porque, gente, não é o mundo que vai mudar. É você que vai mudar, é você que vai mudar. Toda vez que você reage energeticamente a esse gatilho, o seu corpo memoriza uma resposta. E assim você acaba manifestando mais cenários no futuro que vão ativar esse mesmo gatilho repetidamente. É literalmente um looping, um ciclo do qual a gente fica presa até que a gente consiga quebrar o padrão e regular o nosso sistema nervoso. E por que isso acontece? Porque, novamente, tudo que a gente foca cresce. Então, tudo que você reage você está pagando com a sua energia por aquilo. Mas, se a gente conseguir clamar, pegar essa energia de volta, parar de reagir a esses gatilhos negativos e regular o nosso sistema nervoso, então a gente pode finalmente criar novos cenários conscientemente. E como que isso se aplica à manifestação de dinheiro, por exemplo? Se você está tentando manifestar mais dinheiro, mas o seu gatilho é a falta de dinheiro, os boletos, a sua pontuação de crédito, né? Quem mora aqui nos Estados Unidos sabe o quanto isso impacta quando você vai comprar um carro, uma casa, qualquer coisa. O preço da gasolina subindo, qualquer que seja o seu ponto sensível, toda vez que você foca intensamente nisso e reage emocionalmente, você está colocando energia nessa realidade. E aí vem aquela sensação horrível, tipo, literalmente o coração afundando no estômago. E eu acho que todas nós, acho que a gente conhece essa sensação, né? A pior sensação do mundo. Mas toda vez que isso acontece, você tá dando tanto foco e energia a essa situação financeira negativa que você tá chamando para si mesma mais eventos no futuro que vão te fazer se sentir esse mesmo desespero de novo, porque isso cria um ciclo de mais problema financeiro, mais ansiedade, mais nervosismo, mais frustração e assim por diante. Agora, quando você domina as suas emoções com inteligência emocional e regulação do sistema nervoso, você recupera o seu poder sobre esses gatilhos financeiros. E o que isso faz? Permite que você viva mais no mundo imaginário, onde você já é uma pessoa próspera, rica,
com a mentalidade de abundância. E aí, como que a gente cria essa realidade? Se a realidade atual não é essa? Através de foco consistente em novos padrões de pensamento. Gente, quando você estiver no banho, quando você estiver lavando a louça, quando alguém te perturbou, quando alguém tirou sua paz, cara, pensa no que você pensa, é literalmente isso. Eu acho que foi uma das últimas coisas que eu demorei a aprender. O meu diálogo interno era horroroso. Eu juro pra vocês, era horroroso. Então, é literalmente identificar padrão de pensamento nada mais é do que o que eu estou pensando. E às vezes é do nada, porque a gente não consegue controlar todos os pensamentos, né? E aí, do nada, quando eu vejo, eu tô num diálogo, tô numa briga com alguém, eu falo, Alessandra, tudo bom, querida? Vamos voltar aqui para a realidade, Brasil? Vamos aqui quebrar esse padrão de pensamento? Porque, gente, é literalmente assim que a gente faz. E aí, como que a gente vai se concentrar em novos padrões de pensamento se a gente está sempre sendo desafiada, né, pela atualidade? E a resposta é simples, a gente não pode. Entendeu? Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas vamos pensar talvez na sua família, na sua mãe, na sua chefe que é negativa ou muito realista. E para elas as coisas não são fáceis como você pensa, você está sonhando demais, precisa pisar no chão. Quando você convive com pessoas assim, sabe o que acontece no seu corpo? O seu sistema nervoso percebe isso como uma ameaça, literalmente um ataque ao seu senso de segurança e possibilidade. Você pode sentir um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos seus ombros ou até um cansaço mental mesmo, literalmente. Você acaba de falar com a pessoa e aí toda aquela motivação que você tava, todo aquele entusiasmo que você tava, vai por água abaixo e você não quer fazer nada. E muitas vezes a gente não faz. Isso porque, sem perceber, o seu corpo entra em estado de luta, fuga ou congelamento. Entendeu? E aí, se o nosso corpo entra em estado de luta, você sente raiva, você quer discutir para provar que você tá certa. Se você entra em fuga, você sente vontade de se afastar e evitar aquela pessoa ao máximo. Mas às vezes é uma pessoa que você não consegue, né? E se você entra em congelamento, você sente um desânimo profundo, como se nada mais fizesse sentido. E sabe qual é o problema? Sempre que seu sistema nervoso fica desregulado dessa forma, você perde o controle sobre a sua realidade. E aí, de novo, a gente fica presa nos padrões emocionais automáticos que reforçam essa sensação de impotência. Agora, se você aprende a regular seu sistema nervoso, tudo muda. Então, o segredo é aprender a regular esse sistema, e hoje eu vou te ensinar isso, para que você não reaja mais aos gatilhos do mundo externo e assim possa criar conscientemente e deliberadamente um novo futuro para você mesma. E agora que você está entendendo esse jogo, se você começar a observar, você vai perceber esse padrão em várias áreas da sua vida. Mas agora você vai aprender a não dar o poder para as coisas externas. Porque, gente, toda vez que a gente reage, é exatamente isso. A gente está dando poder ao outro, às circunstâncias, e a gente não vai mais fazer isso. Então, a gente entrega a nossa energia para tudo ao nosso redor e depois a gente fica surpresa quando as coisas ruins continuam acontecendo. E a gente se pergunta, por que isso sempre acontece comigo? Por que eu tenho sempre esse resultado? Por que eu não consigo aquele emprego? Por que eu não consigo mudar de vida? Por que eu só atraio pessoas tóxicas? Por que as minhas finanças nunca ficam boas? Por que eu tô sempre na correria para ganhar dinheiro? Aí eu pago tudo e aí depois, próximo mês, tô de novo lá, sabe? Por que a vida parece estar contra mim? Entendeu? E a resposta é simples. Enquanto você não aprender a regular os seus gatilhos emocionais e o seu sistema nervoso, esses padrões vão continuar se repetindo. Então, quando você aprende a regular suas reações, você recupera o seu poder e finalmente consegue criar a realidade que você deseja, ao invés de apenas reagir ao que já existe.
Então, regular o sistema nervoso é realmente a base fundamental no protocolo de manifestação. Se você é uma criadora consciente, ou se você está começando a sua jornada agora, e se você é alguém que foca muito na realidade, que está bem na sua frente, essa realidade, eu quero te dizer, como eu já disse hoje, ela já está morta e passada, porque a realidade atual que você vê agora são apenas seus antigos padrões de pensamento ainda se manifestando. Ou seja, a gente já está na 5ª semana do podcast. Você está aprendendo sobre tantas coisas aqui e você está já deixando passar e morrer no seu pensamento a realidade que você vai ser e você vai ver se transformar em poucos meses com esses ensinamentos. Mas, gente, não é só para ouvir o podcast, reouvir o podcast. É para literalmente aplicar. É para aplicar, não é para fazer técnica do espelho de manhã na frente do espelho, falando coisas maravilhosas, ou na hora que você vai dormir, falando suas afirmações, e você não perceber os padrões de pensamento durante o dia, e você se irritar com tudo que você vê pela frente, e enfim, porque você já está trabalhando para mudar para um novo padrão de pensamento e você não precisa se preocupar com o que você vê agora, porque isso vai desaparecer de qualquer maneira, confia. Mas se você foca muito nos gatilhos energéticos, onde seu sistema nervoso entra em modo de fuga ou luta, porque toda vez que algo surgir, é assim que seu corpo vai reagir, porque ele já sabe, né? Aí você vai estar voltando para o seu ciclo antigo. Então, eu quis fazer esse episódio sobre esse tema, porque eu quero que você se livre disso. Porque quando a gente tem um sistema nervoso calmo e regulado, os nossos nervos, essencialmente, não estão descontrolados. Eles não estão nos irritando, eles não estão criando ansiedade, tensão, pânico. Literalmente, a gente remove o nosso foco e a gente deixa de dar qualquer tipo de significado aos problemas da nossa vida. Quando a gente volta para dentro mesmo, né? Quando a gente olha para dentro e a gente começa a se autorregular. E aí, como que a gente vai fazer isso? A ferramenta que eu vou abordar hoje é apenas uma forma de autorregulação. E aí, se você se comprometer com ela, eu não quis dar 1000 técnicas para vocês não ficarem perdidas e pensando, meu Deus, começa com essa, porque eu não quero criar mais caos, eu quero criar calma e tranquilidade. Então, hoje eu vou ficar em uma delas, porque eu tenho certeza que se você se comprometer com elas, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E aí, entender o motivo por trás disso é a parte mais importante, porque você vai se tornar muito mais consciente de onde as suas emoções estão indo ao longo do dia. Então, eu quero que você se pergunte com frequência, com que frequência eu estou deixando as minhas emoções tomarem conta de mim? Eu estou respondendo aos gatilhos da vida? Com que frequência eu estou olhando para o meu mundo de agora e encontrando coisas para reclamar, em vez de encontrar coisas para agradecer, certo? Então, a gente vai tirar dos nossos corpos o modo luta ou fuga. A gente vai tirar nossos corpos de um estado constante de estresse e realmente vamos nos conectar com a autorregulação e o autocuidado. E eu amo esse termo autocuidado. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando eu li O PS Será Atendido, da Abraham Hicks. Ela fala muito sobre isso, né, nos ensinamentos deles, né? Porque acalmar e confortar a si mesmo, em vez de reagir e criar um ambiente hostil dentro de você, vai gerar muito paz e harmonia para o seu futuro. Ou seja, o autocuidado não é fazer o seu skincare e depois ficar xingando o seu chefe na cabeça porque ele tá te irritando. Então, o autocuidado é você se autorregular e literalmente se autocuidar, se tratar com carinho, com amor, se acalmar e confortar você mesma. Porque literalmente nada vai te afetar. As pessoas não vão te afetar. Esteja alguém presente ou ausente na sua vida, isso não vai te incomodar. O cara que eu saí não me mandou mensagem, não vai me incomodar. Não vai me incomodar. Você tá tão profundamente enraizada na sua própria segurança, tão profundamente enraizada na sua própria autoestima, que você sabe exatamente quem você é. Você está literalmente sentada no seu estado divino e ninguém te perturba, nenhuma circunstância tem poder sobre você. E aí eu queria te contar
Lá no início do episódio, eu disse que eu ia te contar sobre um fato que aconteceu, que foi quando eu percebi que eu estava totalmente desregulada, sabe? No ano passado, acho que no ano retrasado, na verdade, tinha um professor muito problemático onde eu trabalho. E aí o homem, no último dia de trabalho dele, ele socou a porta da minha sala, gente. Ele gritou com todo mundo, bateu a porta de volta aos berros, na frente da escola toda. Gente, eu chorei o dia inteiro. Eu acho que eu chorei por uns 2 dias seguidos. Aquilo me deu um gatilho de violência verbal tão grande, mas tão grande, que eu desabei, eu fiquei apavorada. Eu ainda nem tinha ouvido falar de autorregulação do sistema nervoso, mas hoje eu consigo ver como aquela situação me abalou tanto. Eu tinha uma viagem em 2 dias para passar o Natal em Paris e eu estava com uma turma muito amada. A gente estava fazendo uma celebração de Natal, ganhei vários presentes e, gente, nada me fazia voltar ao meu estado normal. Eu acho que eu chorei até o dia da viagem, literalmente. Eu me tremia, vocês não fazem ideia. E aí eu ficava tentando entender por que eu atraía aquilo na minha vida. Por que comigo? Por quê? Aí eu sempre fui tão respeitosa com todo mundo. Eu sempre fui nananã. Ou seja, eu fui criando um campo de mais hostilidade dentro de mim. Eu fiquei me culpando depois por ter chorado, por eu não ter me controlado. E, gente, esse professor, ele foi clinicamente diagnosticado com transtorno de bipolaridade, depois a gente ficou sabendo. Ou seja, sabendo dessa situação, não tinha como aquilo me abalar tanto. Então, nós precisamos voltar ao nosso estado divino de domínio sobre todas as circunstâncias das nossas vidas, onde a gente não sente mais que algo externo pode controlar as nossas emoções. Mas eu quero que você saiba que regular o sistema nervoso não significa reprimir as suas emoções, mas sim permitir que elas fluam sem te dominar, como eu fui dominada. O segredo está em criar um espaço entre o que a gente sente e como a gente reage, para que a gente possa processar e liberar essas emoções de forma saudável. E honestamente, essa é a sensação mais poderosa que você pode ter. E uma das minhas maneiras favoritas de regular o sistema nervoso é através da respiração. Você vai perceber, quando começa a praticar os exercícios de respiração, que você vai até se sentir um pouco tonta, um pouco leve. E isso é totalmente normal, tá, gente? Porque, sinceramente, quando você enche o seu corpo de oxigênio de forma consciente e profunda, você tá trazendo mais presença e equilíbrio para o seu sistema nervoso. É simples, né? A primeira vez que eu lia sobre isso, eu pensei assim, gente, para. Eu achei que viesse uma super técnica e o cara tá me mandando respirar. Gente, mas respirar mesmo com consciência, tipo, prestando atenção. O ar está entrando, saindo, eu sou plena, eu sou maravilhosa, sabe? Fazendo assim, é a técnica mais eficiente para te tirar de qualquer estado de pânico e te dar presença. O ar entrando e saindo dos pulmões é muito mais do que um simples processo fisiológico. Ele é energia vital, energia de vida mesmo. E também é chamada de prana em algumas tradições como o yoga. Então, se você pratica yoga, provavelmente você vai saber. O oxigênio que a gente respira sustenta cada célula do nosso corpo. Mas, além disso, a respiração carrega uma carga energética e vibracional que influencia diretamente no nosso estado mental, emocional e espiritual. Ao fazer esse trabalho e passar algumas semanas focando em dominar esses gatilhos e acalmar você mesma e deixar de ser reativa, você vai perceber que toda a ansiedade vai desaparecendo, todo o pânico vai desaparecendo, todas aquelas preocupações simplesmente vão sumindo. E vocês vão perceber que vocês mesmas que estão criando todos esses ambientes estressantes na sua mente, na sua imaginação. Então, pensa o quão poderosa você é quando você chama essa energia de volta, quando você consegue se autorregular e, de fato, criar os cenários que você deseja vivenciar. E é simplesmente algo que você pode fazer em qualquer lugar, sem que ninguém perceba. E aí o dever de casa desse podcast vai ser procurar práticas de respiração no YouTube. E eu quero que você pratique o dia inteiro, sabe? Porque os dias desafiadores existem, mas a respiração lenta sinaliza para a nossa cabeça que a gente está segura. Ela tira a gente do estado de luta ou fuga.
Tem uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, regulação emocional. E aí, quando você respira de forma consciente e devagar, você se fortalece, melhorando seu foco e atenção. E, obviamente, você vai melhorar a tomada de decisão e vai desenvolver uma resiliência emocional, o que te ajuda a ter menos reatividade aos gatilhos da vida. Além disso, respirar fundo ajuda a gente a diminuir a atividade da amígdala, que também é uma parte do cérebro, que é responsável por detectar ameaças e disparar respostas emocionais intensas, como medo e ansiedade. Quando a gente respira profundamente, a atividade da amígdala diminui. E aí ela reduz sentimentos de ansiedade, medo excessivo, estresse crônico. Por último, mas não menos importante, quando você respira de forma consciente, tem uma reação nas suas ondas cerebrais. Gente, ou seja, a gente respira o dia inteiro e a gente está fazendo tudo errado, porque a gente está se deixando levar por tudo que não é bom, entendeu? A gente está se deixando levar por toda a ansiedade quando a gente tem uma ferramenta simplesmente maravilhosa na nossa vida, que é a respiração, é o oxigênio entrando, literalmente. Então, quando tem alteração nessas ondas cerebrais, há uma facilidade para você poder relaxar e manifestar, porque facilita o seu estado mental mesmo para o foco, sabe? Então, por exemplo, existem as ondas beta, né, que é o pensamento acelerado. Então, elas diminuem, reduzindo o estresse quando você respira. As ondas alfa, elas são do relaxamento e criatividade, e elas aumentam quando você respira com tranquilidade. E as ondas teta são aquelas do estado meditativo e acesso ao subconsciente. Eu fiz muitas sessões de Theta Healing, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica maravilhosa de cura, é uma meditação de cura para você ir lá na raiz dos seus traumas, enfim. E aí a terapeuta geralmente não sempre, ela vai ativar essas ondas teta, ou seja, é o seu estado ali meditativo e o acesso ao seu subconsciente, né? Ele fica estimulado. E aí, essas mudanças facilitam a visualização e a reprogramação mental, que são essenciais, gente, para a técnica de qualquer manifestação. E eu quis te explicar o porquê de tantos benefícios, porque eu não quero que você só ouça o podcast e não aplique o que a gente está conversando aqui. Mas, além de tudo, eu quero que você entenda as técnicas e eu quero que você entenda os benefícios de você literalmente respirar. Não adianta fazer mapa dos sonhos, vision board, tudo isso que a gente ama, sabe? E você não regular o seu sistema nervoso, sabe? Porque você e as suas emoções são literalmente responsáveis pela criação da vida dos seus sonhos. Agora que você entende como o seu sistema nervoso influencia na sua realidade, fica muito mais fácil de assumir o controle e realmente co-criar a vida que você quer. A autorregulação, gente, não é um luxo, é literalmente uma necessidade para quem quer manifestar com clareza e rapidez. Então, minha musa co-criadora, comece a observar suas reações, respira fundo antes de reagir e escolha deliberadamente onde colocar sua energia, porque tudo que você foca cresce. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Me conta lá no Instagram, aqui nos comentários do Spotify, qual foi seu maior insight de hoje. Eu quero saber como você vai começar a aplicar isso na sua vida. A gente se vê na próxima quinta-feira, no próximo episódio do Manifesting with Ali. Um beijo!